Muita paz a todos. Hoje estamos aqui para mais um estudo nessa casa de amor, luz e caridade. Nós vamos fazer agora a leitura da página do livro Vida Feliz, de Valdo Franco, pelo Espírito Joana de Anjos. A lição é de número 9. Mantenha o teu controle emocional em todas as situações. Sistema nervoso alterado, vida em desalinho. Se dificuldades ameaçarem o teu equilíbrio, utiliza-te da oração. A prece é medicamento eficaz para todas as doenças da alma. Agora vamos orar, meus irmãos. Jesus querido, aqui estamos mais uma vez nesta casa de amor e de caridade, tentando aprender um pouquinho mais dos seus ensinamentos. Te pedimos o seu amparo, o seu auxílio, para o irmão que vai fazer o estudo da noite. Te agradecemos por tudo, muito obrigado, que assim seja. Nesse momento agora passamos a palavra para o nosso expositor. Boa noite, eu sou Adriana Teixeira, Crivellari, e eu estou aqui preparando um momento especial para um estudo da noite, querendo dizer que eu estou muito feliz, porque a gente faz um trabalho de divulgação da doutrina espírita, mas primeiramente a gente quer levar o abraço, a gente quer levar o carinho, o calor da mensagem espírita, mas também o calor do nosso amor, da nossa amizade, o calor que a gente tanto precisa nesses momentos, embora distantes, mas de grande importância. Dizer que estou muito feliz, o tema de hoje é um tema muito assim, acolhedor, muito inspirador, é um tema que traz para a gente uma boa reflexão, para exatamente o momento, que a humanidade, que o planeta está passando. E o tema é bem interessante, ele fala que o reino de Deus está próximo. Para algumas pessoas, esse título, esse estudo, ele traz uma visão futurista, dá a impressão de que o reino de Deus está próximo, de que ele ainda vai chegar, de que ainda vai se instaurar na Terra, de que vai existir algum lugar que esse reino vai se estabelecer. Por quê? Porque a humanidade ela tem sede de um consolo, ela tem sede de um resgate, ela tem vontade de ser protegida, de ser amada. E o ser humano, ele é muito esperançoso, ele tem, de alguma forma, muita vontade de esperar algo melhor. Então, quando o título vem, o reino de Deus está próximo, quando essa citação acontece, a gente vai perceber que surgem várias interpretações. E embora seja de um texto, de uma época bem antiga, é muito atual e muito mais preciso nos dias de hoje. E aí eu vou estar lendo aqui, ó, o reino de Deus está em vós, está em vós, está em Lucas 17, 21. Até esse tema foi até muito trabalhado na Comerge, nessa última Comerge desse ano, a gente fez várias reflexões sobre ele, e eu vou trazer de primeira mão um livro bem interessante, é o livro Interpretações dos Textos Sagrados, Emmanuel trazendo várias reflexões. Quem organizou esse livro foi Haroldo Dutra, e aí ele traz várias interpretações de fragmentos, de passagens dos textos sagrados. E logo o Haroldo Dutra, nesse livro 7 Minutos com o Haroldo Dutra, ele traz para a gente exatamente essa citação: o reino de Deus está próximo. E dizendo, está completado o tempo e está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1, 15, Então, assim, vários apóstolos também trabalharam essa temática, desse o reino de Deus está próximo. E como seria algo
de muita importância, é um grande chamado, né? Foi exatamente um chamado. Eu vou repetir a citação inteira. Ó. E dizendo, está completado o tempo, e está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Porque chega um momento em que Jesus sabe, percebe que ele não estará mais ali, por perto dos discípulos. Ele não estará mais no socorro imediato, né, daquelas dores, dos conselhos. Ele não estará mais por ali. Então, os discípulos ouvem aquilo e ficam um pouco impressionados. E ele quer dizer, está completado o tempo. E aí, nessa mensagem, encontrada como pérola, nesse pequeno livro chamado Irmão, em algumas edições no capítulo 12, em outras no 13, Emmanuel faz referência a um versículo do Evangelho, que pode ser encontrado em Marcos 1:15 ou Mateus 4:17. Lucas também faz referência a esse versículo, em 17:21. E aí diz assim, o reino de Deus não vem de forma visível, nem dirão vede aqui ou vede ali, pois o reino de Deus está próximo, está dentro de vós. E com isso, para algumas pessoas, é difícil entender que sozinho possa dar conta de tudo que acontece, né, em sua própria vida ou no próprio planeta. Há pessoas que se desesperam, que passam por dificuldades tremendas, pioradas, né, aumentadas devido a não se sentirem seguras enquanto percepção do mestre, né? Precisam por vários momentos da humanidade, precisaram de suporte material, né? Sendo muitas vezes algo material, né? Algo concreto, como amuletos, como imagens, há muito tempo atrás, como os próprios deuses, né? Algo em que pudessem se agarrar. E, ao longo dos anos, a gente vem percebendo que o mestre está muito próximo de nós, mas que basta nós senti-los, que nós precisamos ter uma vontade sobre-humana de buscá-lo, de entendê-lo, de refletir sobre essa passagem. E aí, logo Marcos, no começo, ele faz uma transcrição da memória de Pedro, né? E é algo bem dinâmico. Marcos conta um caso após o outro, porque o que aconteceu com Marcos? Ele relatou momentos que avivaram a memória de todos eles para a percepção de que esse reino de Deus está próximo. E, geralmente, a gente tende a se distanciar de Deus. Quando? Justamente quando estamos passando por momentos felizes, quando está dando tudo certo na nossa vida, quando, no fundo, a gente está tão bem com a gente mesmo, tão autossuficiente, que tende a esquecer que esse reino, né, não está tão distante. Mas quando a dor, né, essa amiga, essa irmã, aparece, muitas vezes, muitas pessoas tendem a buscar o mestre, né? Tendem a lembrar de que essa força está dentro, de que não estamos sozinhos. Então, logo depois, nesse versículo, o reino de Deus está próximo, né? O Emmanuel, ele faz uma conexão, né, muito precisa, né? Ele faz uma conexão muito interessante. E aí eu vou ler um pedacinho aqui de uma parte bem, bem bonita, que fala assim: muitas vezes disse-nos o Senhor, o reino de Deus está próximo. E até hoje, milhares de criaturas aguardam-lhe a vinda, através de espetaculosos eventos exteriores. Muitos esperam-no por intermédio de cataclismas e mentalizam telas fantasmagóricas
incompatíveis com a divina misericórdia que nos preside os destinos. Trovões ribombando no firmamento, maremotos e terremotos, raios destruidores a derramarem-se do céu. Multidões amotinadas, promovendo devastações e ruínas. Fluidos comburentes na atmosfera, transformando-a em fogo devorador. E contam quase sempre com o absurdo, com o fantástico, para que se sintam no portal da grande transformação. Sem dúvida que semelhantes flagelos podem sobrevir a qualquer momento na experiência das criaturas e no campo da natureza. Contudo, longe de significarem um reino divino, apenas revelam imperativos de nova luta, com o serviço mais áspero para quando se enfileirarem nos evolutivos da humanidade. O reino de Deus está próximo, sim, mas antes de tudo, em nossa capacidade de construí-lo por dentro, através do céu que possamos oferecer à alma do próximo. Atendamos ao cumprimento do dever que a vida nos atribui, colaborando quanto possível pela vitória do bem, a atender o amor que o Mestre nos legou, e alcançaremos com a urgência possível o clima celestial para nós e para os outros. É por isso que Jesus igualmente foi positivo e justo ao afirmar: quando se vos disser o reino de Deus permanece ali ou acolá, não acrediteis, porque em verdade o reino de Deus está dentro de vós. Isso é Emmanuel colocando para a gente, né, no livro Irmão, no capítulo 12. Porque muitas pessoas aguardam que haverá uma grande transformação, uma grande transformação no mundo, né? Uma vez com a história da pandemia, com pestes, com maremotos, e aí tudo se destruirá. E aí Jesus virá e nos levará para o reino, né? Para o reino, para a glória. Mas, a cada dia, a cada momento das nossas existências, nós nos depararemos, ao acordar, ao abrir os olhos, ao perceber a luz, nos depararemos com esse reino. É um reino que ele é construído nos mínimos detalhes, nas convicções, nas certezas, nas esperanças. Quando nos depararmos com o outro, quando nos propusermos a perceber que o outro é uma ponte e que eu tiro o melhor de mim para oferecer. E com isso, essa construção do reino de Deus vai exatamente estar diretamente ligado a tudo que Jesus na Terra promoveu. Em todas as passagens do Mestre, ele estava visitando alguém. Quando ele visita a mulher, né, samaritana, quando ele chega lá naquele local, naquele momento, quando ela vai buscar água num poço, e um poço profundo, um poço muito, muito famoso, um poço muito abundante, mas era um poço com uma fechadura de pedra muito pesada, e geralmente as mulheres que buscavam água nesse poço, elas iam no horário cedo, porque os jovens pastores também estavam por ali. E quando ela chega sozinha ao meio-dia para buscar água, não tem ninguém para ajudar aquela mulher a tirar a pedra, né? Para facilitar aquela aquisição daquela água. E Jesus estaria exatamente ao meio-dia, porque não havia ninguém para ajudá-la. E ela, estranhamente, né, ela percebe que aquele homem ali, não era comum ter homem naquele momento. E quando algum homem aparecia ali, nesses horários, era para ter delas, né, dela, no caso, algo a mais, e não para ajudá-la simplesmente. E Jesus
doa, né? Doa essa mulher, diz para ela: se beberes da minha água, nunca mais terás sede. E ali numa conversa acolhedora, né, o olhar de Jesus que a envolveu de tal maneira que ela percebeu que aquele homem não era o homem como os outros, que aquele encontro não era um encontro como o outro. Então, quando Jesus se depara com essa mulher, ele traz para ela um valor, uma proximidade, uma confiança que gerou nela uma fé tamanha que mesmo com a partida do mestre, ela se enganja num trabalho de amor, de doação, e realmente ela nunca mais teve sede. Porque a sede dela foi facilitada, né? Ela não teve mais sede, aquele tipo de sede, porque o amor de Deus e o amor ao próximo fez com que a sede, aquela sede de amor, aquela carência dela acabasse. Então, algumas passagens do mestre, ele mostra o tempo inteiro que quando a gente se encontra com Jesus, quando a gente acredita no mestre, por mais difíceis que sejam as nossas dificuldades, ele estará dentro de nós. É como se uma luz no meio de uma escuridão se acendesse. E aí percebêssemos que ele não está mais presente, não está mais ele fisicamente, mas ao nos conectarmos com ele, ao criar uma relação íntima, né, com Deus e lembrarmos do mestre, nós poderemos, na hora, encontrarmos uma maneira de percebermos o quanto essa luz está forte em nós. Quantas pessoas passam por dificuldades, por dores, né, por sofrimentos, e percebem que no momento de dor é onde a força ressurge. No momento de dificuldade é onde ela busca Deus, busca Jesus, e é como se ela fosse emanada, e realmente de fluidos, né, benfazejos, que os espíritos de luz também estão ali para fazer aquela conexão, para ajudar nessa intercessão, fortalecendo. E quando tudo passa, a gente percebe, nossa, eu conseguimos, passou. E a gente volta lá atrás e tenta pensar, nossa, não sei como eu consegui, mas eu consegui. Por quê? Porque se dedicou, porque teve vontade, porque criou mecanismos, né, espirituais que favoreceram essa conexão. E também tem uma outra passagem que eu acho muito interessante, que tem um momento que o centurião, um centurião, né, era um homem importante da época, ele tem um servo doente. E ele vai ao encontro de Jesus e ele pede a Jesus que cure esse servo. E ele tem total convicção no mestre, e ele diz que, ele fala para o mestre que se o mestre der uma ordem, né, o milagre vai acontecer, a cura vai acontecer, mesmo sem o mestre ir até onde ele está. Tamanha a fé desse homem. Quantos de nós duvida, questiona, se revolta, e esquece que no nosso pensamento, na nossa vibração, na nossa oração, Jesus é capaz de operar curas, operar consolo mesmo, alívio. Muitas vezes a gente não é curado de algo que a gente quer, muitas vezes não acontece aquilo que nós desejávamos, mas o consolo, o alívio, o refrigério da alma, isso ocorre e a gente é perceptível, né? Então, esse centurião é uma passagem muito bonita, que demonstra a confiança nele em Jesus, né? Em Jesus. Já outros momentos da história, de encontros com o mestre, a gente vai encontrar Públio Lentulus, né? No livro Há 2000 anos, ele está com a filha dele doente, muito doente, aquela filha amada, alguém que ele gostaria muito que fosse curado daquela enfermidade, que ele fez de tudo para curar a sua filha, foi para lugares diferentes, inclusive ele está numa cidade longe, né, num lugar que possa oferecer ar puro, né, um lugar que favorecesse também a cura da sua filha, e ele vai para um lugar, um descampado,
e ele pensa em Jesus, ele pensa no Mestre. Mas o orgulho dele, né, da posição que ele se encontrava na época, ele não tem coragem de falar com Jesus. Mas ele pensa, ele sente, ele emana uma vontade sobre-humana, né, que se depara com os fluidos, né, de Jesus curativos e sem falar uma palavra, porque faltou-lhe coragem naquele momento, mas Jesus entendeu a sua intenção. Jesus percebeu a dor daquele pai, que embora por orgulho, tinha um grande amor pela sua filha. E ele volta para casa e não tem coragem de falar com Jesus, mas ele volta para casa. Chegando lá, a filha dele, né, quase corre a seu colo, melhora, tudo passa, e a esposa, que era muito fervorosa, já acreditava em Jesus, fala, nossa, o que houve, né? Fica assim, e ele não entende, porque ele não falou com o mestre, mas por quê? Porque o reino de Deus já estava dentro dele, já estava próximo a ele. Então, muitas vezes, a gente não consegue falar, externar, né, oralizar, mas se o sentimento for tamanho a ponto de florescer as vibrações interiores, né, aquele laço, né, espiritual que nós temos com o Mestre, com Jesus, com Deus, essa energia, né, criadora vai rapidamente ser curativa. E aí tem uma parte também aqui do livro que também achei tão bonitinho, né, que fala assim: se nosso coração estiver receptivo, se nossa alma se esvaziar da teimosia, temos certeza que a bondade de Deus nos reservará caminhos menos ásperos, uma vez que a edificação do reino de Deus, na intimidade do coração, dispensará o barulho externo para acordar o nosso espírito. Isso é muito profundo. Eu vou repetir. Se nosso coração estiver receptivo, se nossa alma se esvaziar da teimosia, temos certeza que a bondade de Deus nos reservará caminhos menos ásperos, uma vez que a edificação do reino de Deus, na intimidade do coração, dispensará o barulho externo para acordar o nosso espírito. Então, quer dizer que muitas vezes nos deparamos com barulhos, que são as dores, que são as agonias, os sofrimentos, as calamidades. Muitas vezes esses barulhos externos, eles só vão acontecer para nos acordar, para acordar esse reino que dorme. E quando isso ocorre e nós ainda assim acordamos, a coragem nos leva para frente, nos motiva. Algumas pessoas, ainda espiritualmente imaturas, né, na infância da espiritualidade ainda, passam por dores, por agonias, por sofrimentos, e não acordam, né, não acordam. Todo esse barulho externo não é capaz de acordar esse reino interior, mas em algum momento da existência desse espírito, dessa pessoa, ela vai despertar, porque o reino de Deus está ali latente. A lei de Deus está em nossa consciência, mas o amor de Deus está dentro de nós, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, é muito bonito essa parte que ele fala, mas se eu deixar a teimosia, a rebeldia, se eu concordar e aceitar a minha provação, a minha dificuldade, se eu entender que é uma forma, né, de eu melhorar, uma forma de se fazer mais compreensível aos olhos de Deus, se é para eu acordar e enxergar o outro, enxergar a mim mesmo. Se esse barulho externo vem de uma forma que me faça acordar comigo mesma, né? Para com meus cuidados, despertar as minhas potências interiores, que são, primeiramente, a vontade, né? Se eu tenho vontade, eu vou. Se eu tenho vontade, eu vou conseguir.
despertar uma força interior, que é o pensamento. Eu posso mudar esse caminho, eu posso fazer diferente, eu posso pensar uma maneira de me conectar com coisas positivas, com algo bom, salutar. Eu posso mudar de atitude, mudar de companhia, eu posso mudar de hábito. Então, o pensamento vai gerando mecanismos favoráveis, né, a esse despertar. Também eu posso pensar no amor, na misericórdia de Deus. Deus me ama, me perdoa, então eu vou procurar amar, procurar perdoar, procurar me doar, né? Cada vez que a gente alimentar alguém, cada vez que eu orar por alguém, é o Mestre nos socorrendo, nos acalmando, nos abençoando. Né? Ele falou, quando alimentares a um desses pequeninos, é a mim que estará fazendo. Então, quando a gente sai de si e vai ao encontro do outro, mas, acima de tudo, ao encontro de nós mesmos, né? Estaremos acordando, despertando, né, esse reino de Deus, que está tão próximo, tão perto. E ele fala, né, a bondade de Deus, porque Deus é só bondade, é misericórdia e bondade. E Deus nos promove o tempo inteiro, né, com sua misericórdia, momentos felizes, momentos alegres. Muitas vezes passamos por dificuldades e logo depois vem algo que nos alegra. É um convite, é um chamado, é um nascimento, é algo que estávamos mais esperando e acontece. Então, a rebeldia nos afasta de Deus. A rebeldia esconde esse reino de Deus, a teimosia. Mas ao passo que a vontade de mudar, de melhorar, de ser melhor a cada dia, nos aproxima de Deus, despertando esse reino que está tão próximo de nós, tão dentro de nós. Tem um momento aqui que está na Gênesis, que é para a gente refletir, que ele fala assim: mas, quando chegar o momento, os homens serão advertidos por meio de sinais precursores. Esses indícios, porém, não estarão nem no sol, nem nas estrelas. Mostrar-se-ão no estado social e nos fenômenos mais de ordem moral do que físicos. Isso está na Gênesis, no capítulo 17. Gênesis capítulo 17. Porque quando chegar o momento, o que acontece? Em alguns momentos, a sociedade passa por algumas provações específicas, provações coletivas, como as que nós estamos vivendo. E isso para quê? Para nos fazer, de alguma forma, retomar o caminho. Tem uma página de Emmanuel, que ele diz: endireitai os caminhos. Por que endireitar os caminhos? Porque muitas vezes percorremos estradas que não nos levarão a nada. Percorremos caminhos que visivelmente não estão nos conduzindo a coisas boas. O presente nos mostra isso. Então, Emmanuel fala: endireitar os caminhos. O que é isso? É voltar para a rota, voltar para o caminho. Voltar para o alvo. Qual é o alvo? O Mestre, Jesus. As suas histórias, as suas memórias, tudo que nós estudamos sobre ele são textos vivos que nos faz recordar a cada minuto qual o caminho seguir, o que fazer. Por várias passagens, né, Jesus mostra para a gente o que fazer. A gente não pode só olhar para essas passagens, para essas vivências de Jesus e pensar que é algo que está lá no passado. Não, é algo do presente. É muito atual, tudo muito atual. E depois, no Livro dos Espíritos, na questão 1018, tem uma parte que é assim: o seu reinado se exerce unicamente sobre os corações puros e desinteressados. Ele está onde quer que domine o amor do bem.
Aí a gente vai perguntar, mas peraí, meu coração ainda não é puro, ainda não sou puro, então o reino de Deus não está comigo? Está, porque, na verdade, a nossa busca é o amor. A nossa busca é estar cada vez melhor. Então, ao passo que o tempo, né, corre e nós nos melhoramos, nós vamos aprimorando essa conexão com Deus, de tal forma que a relação com Deus, ela se dá aos poucos. Cada vez que o espírito amadurece, ele percebe que está próximo de Deus, até chegar o momento em que o próprio Jesus chegou, né? Que ele e Deus era como se fosse um. Aí também entra um pouco, foi a confusão, né, que algumas religiões fizeram, achando que Jesus era Deus. Tamanha comunhão dele com Deus, tamanha já a percepção de Deus para Jesus. Mas nós estamos longe disso, mas em busca disso, no caminho disso. Tanto que ele fala aqui sobre os corações puros e desinteressados, porque muitas vezes eu já estou sem o interesse pessoal, já consigo fazer coisas materiais, mas em prol do próximo, e já não tenho mais interesse em mim mesmo, que eu vá receber algo em troca. Esse desinteresse é que vai fazer com que o nosso coração torne-se puro, né, num determinado momento. É um exercício, é um treinamento. Aí tem uma parte que também é bem interessante, está no livro Caminho, Verdade e Vida, que fala assim: o homem ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina nos processos de resgate e reajustamento. Nós ainda não percebemos que a misericórdia de Deus atua muito mais em nossa vida do que a gente pensa, do que a gente imagina. Os órgãos, eles se regeneram. Quando temos uma dor, é um sinal de que algo não está bom. Isso é misericórdia divina, nos mostrando o cuidado com aquele órgão, o cuidado com a nossa saúde, com a nossa vida. Se não fosse amor de Deus, a misericórdia de Deus, os órgãos iriam se deteriorar muito rápido. Se nós não sentíssemos dor, por exemplo, isso também está no livro do Leon Denis, o problema do ser do destino, o Leon Denis fala sobre isso. Se nós não sentíssemos dor, o corpo iria se deteriorar tão rápido, quando víssemos, estaríamos já petrificados já, e podres também. Por quê? Porque a dor, ela sinaliza, ela cria um alerta. E depois fala assim: entre os homens, o criminoso é enviado a penas cruéis, seja pela condenação à morte ou aos sofrimentos prolongados. A providência, todavia, corrige amando. Então, nós, que somos pecadores, né? Deus não nos castiga com crueldade. Muito pelo contrário, ele nos ama, ele nos oferece momentos felizes, como fosse uma grande sombra, para refrescar, para acalmar, para secar o suor. Isso é o amor de Deus. Coisa que nós, quando um criminoso, né, efetua algum dele ato errado, nós logo botamos na masmorra, pena de morte, muitas vezes, castigo físico, isolamento. Então, é disso que está falando aqui. Aí, logo depois, né, no Reformador, ele traz uma frase muito, muito profunda, também fala assim: obviamente, é preciso guardar a chama da confiança em Deus, com absoluta fidelidade às leis do bem eterno. O cavalheiro de quaisquer extravagâncias que alguém nos queira impingir. Por quê? Porque chega uma hora em que parece que estamos nos degradando, nos destruindo. Parece que estamos numa grande guerra. E ele pede para que guardemos a confiança em Deus, que realmente não estamos sozinhos e que isso vai passar.
Seja qual for a dor, qual for a tormenta que possamos estar passando, vai acabar, vai ter um momento que isso vai se encerrar. E essa confiança em Deus, na misericórdia de Deus, nos dá esperança, né, de que amanhã algo melhor virá. O sol vai brilhar. Tem um versículo que fala que o choro pode durar uma noite, né? Mas o sol vem amanhecer, né? O sorriso vem amanhecer. Isso é esperançar, né? É ter confiança de que realmente não estamos sozinhos, que algo bom vai acontecer. E muitas vezes, algumas pessoas não conseguem esperar. Se sentem sozinhas, cansadas, e não conseguem esperar. E se tiverem a percepção de esperar mais um pouco, a bênção, o socorro, o consolo está pertinho, já vai chegar. Então, convido a todos vocês, é um convite que faço a mim mesma cada vez que passo por alguma dificuldade. Calma. Algo de bom está reservado, vai acontecer, vai melhorar. E aquela dor, aquilo tudo vai passar. E sempre me encorajo a perceber, não estou sozinhos. E quando nos conectamos com Deus, quando nos recolhemos, quando nos reservamos um espaço, um momento. Atualmente não estamos podendo ir ao centro, né? A tomar o passe, né, presencial. Não estamos podendo pegar aquela água fluidificada lá na casa espírita, mas a conexão com Deus, ouvir uma música, ler um livro, respirar, né, inspirar, fazer uma breve meditação, nos conecta com a espírito da superior e nos promove muita coisa boa, nos promove cura. Isso é muito importante. A cura não do corpo, não é a cura do corpo, porque o corpo ele é perecível, mas a cura da alma. Por muitas vezes, acreditando, né, que o reino de Deus está próximo, o espírito sai tão fortalecido de tudo, dos embates, que corpos doentes ficam perdidos, parados. Mas o espírito sai curado, o espírito sai revigorado. Então, muitas pessoas passam por dores, por enfermidades, e conseguem se superar, e vão trabalhar no bem, e vão trabalhar na sua causa, e até vivem mais tempo, né? A famosa moratória, né? Ganha mais tempo na Terra porque está trabalhando no bem, porque está caminhando, está sendo útil. Há pouco tempo passamos por uma dificuldade e pensávamos, se tudo ficar bem, quero ser útil, quero também ajudar. E uma prece por uma pessoa alimenta o nosso reino de Deus. Um pensamento positivo, uma palavra, uma mensagem, uma palestra, uma história, uma música, leva para alguém um sopro de esperança, leva a coragem, leva a minha certeza de que o reino de Deus está próximo. O outro vai olhar e vai pensar, olha, isso é verdade, isso é possível. Olha, aquilo ali aconteceu, eu estou vendo acontecer. Somos espelhos, né, para outras pessoas, tanto encarnadas quanto desencarnadas. Então, o convite que a gente vai fazer essa noite é: acredite no reino de Deus que está dentro de você, ele está dentro de você. Deus está muito mais próximo do que podemos imaginar. E essa certeza ilumina tanto a nós mesmos quanto a outros que nos acompanham, que nos olham, seja criança, adulto, idoso, seja a companhia espiritual que nos persegue, mas que a nossa certeza nesse reino fará iluminar também a essa criatura que é um amigo de outras vidas. Eu vou ler uma parte pequenininha agora, que a gente já está quase encerrando, que está no Reformador, de dezembro de 1959. Fala assim, página 84.
Só no coração e na consciência é que se fundamentam os alicerces do glorioso reino de Deus. Só no coração e na consciência é que se fundamentam os alicerces do glorioso reino de Deus. A consciência tranquila, paz na consciência de que estou fazendo o máximo que eu posso. Cada vez que eu saio do caminho, eu volto para a rota. Eu me reconecto com Cristo, eu busco me melhorar. Então, minha consciência fica em paz. E no coração, porque o coração é quando eu saio de mim, né, esqueço um pouquinho minha dor para acalmar o outro, para acolher o outro, para alimentar o outro. Quantas vezes nos alimentamos, né, nos saciamos por conta de estarmos alimentando outras pessoas, seja por N motivos, por N formas. E com o Cristo, não vemos a ideia de repouso improdutivo. Não foge ao Mestre o contato da luta comum. Por quê? Porque Jesus nunca disse que estaríamos felizes, que seria tudo maravilhoso. Muito pelo contrário. Ele sempre disse que haveria tormentas, que haveria dificuldade, haveria sombra, mas não estaríamos sozinhos. Mesmo ele partindo para o plano maior, ele estaria próximo, e próximo muito mais do que possamos imaginar. Esse livro, Socorro e Soluções, é um livro do José Carlos de Luca, é um livro bem gostoso de ler, né, interessante, é um livro que traz para a gente uma forma, né, de refletir, de reflexão, e ele fala da nossa relação com Deus, que o homem ele precisa se relacionar com Deus, é uma convivência diária, né, e à medida que se relaciona o tempo inteiro com ele, chegaremos um dia que estaremos tão conectados que já não agiremos mais como simples homens, mas muito mais como espíritos. Na verdade, demoramos a nos lembrar que somos seres espirituais. Por vezes esquecemos muito isso. E o José Carlos de Luca, nesse livro Socorro e Solução, ele traz um pouco dessa reflexão. Ele fala assim: a nossa relação com Deus é a raiz mais profunda da árvore da nossa vida. Se nos mantermos ligados à raiz, absorvemos dela os nutrientes necessários para que a nossa árvore cresça e se desenvolva saudavelmente. E aí vai lá atrás na conexão, quando Jesus fala da figueira seca, né? Que não dá frutos. É linda, bonita, com folhas, mas não tem frutos. E é quando a gente se relaciona com Deus, essa figueira dá frutos. Ele fala assim: do contrário, a ligação com a raiz se deteriora, a árvore adoece, os galhos secam, as folhas caem e ela não dará nem flores nem frutos. É possível que nossa relação com Deus esteja deteriorada ou até mesmo rompida. Várias razões podem ter contribuído para isso, mas quero me fixar rapidamente em apenas uma. Apenas uma. Eu, tendo a me afastar de uma relação afetiva ou não me envolvo muito com ela, quando sinto, ao longo do tempo, que não recebo atenção e amor, parece que quando estamos passando por alguma dificuldade, Deus nos abandonou, mas não. Uma simples oração, um simples pensamento positivo, veremos que algo acontecerá. É provável que a imagem de um Deus distante, punitivo e vingativo tenha feito com que nos rompêssemos nossa relação com Ele. Mas esse rompimento não pode ser para sempre. Jesus nos apresentou belíssimas imagens a respeito de um Deus bondoso, corrigindo distorções antigas dos próprios homens. E aí o que acontece? Quando nos relacionamos de novo com Deus, nos conectamos com a natureza e percebemos que a vida pulsa dentro de nós,
ao nosso redor, a cada criança que nasce, a cada sol que nasce, ao anoitecer, um céu estrelado, a chuva que molha toda a terra, os ciclos da vida que acontecem. E mesmo diante de um momento difícil que estamos passando, nos conectamos com Deus. Percebemos que dentro de nós, uma força muito grande, capaz de iluminar não somente a nós mesmos, mas outros, nos traz força, nos traz ânimo, ânimo de viver. E aí, com isso, a gente vai ter uma noção precisa de que o sentimento de Deus está dentro de cada ser humano. Uma criança, às vezes, nos mostra isso. Uma música, um texto que a gente consegue ler com calma, refletir, nos traz de novo. Então, que a coragem de viver, que o amor, que a bondade de Deus penetre dentro de nós e que possamos perceber que Ele não está longe, Ele está muito perto, muito mais do que possamos imaginar. E dizer para o outro também, olha, você não está sozinho. Estou com você, estamos juntos. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda momentos de luz, de reconforto, de calma, momentos de reflexão, que possamos juntos, de mãos dadas, ajudar essa humanidade que sofre, encorajar e acreditar, porque é verdade. É verdade. Temos muitos testemunhos de amigos, de pessoas que passaram por dores, dificuldades, mas venceram. E eu costumo observar essas pessoas que deram certo, que acreditaram, conseguiram. Isso motiva cada dia mais continuar. Com isso, eu vou elevar o pensamento a Deus, agradecendo a oportunidade de falar aos corações, primeiramente ao meu, na certeza de que Deus está conosco, está comigo, que não importa a minha dor, a minha dificuldade, eu não estou sozinha. Materialmente falando, temos amigos, espíritos de luz, Deus, Jesus, uma infinidade de pessoas que pensam que querem nos socorrer também, nos amar. Vamos então fechar nossos olhos e dizer assim: Jesus, mestre amigo, obrigada por estar conosco a cada instante, a cada momento, muito mais do que possamos imaginar. Obrigada porque tu envias, mestre amado, a cada dia, remédios salutares, vibrações que podem ser de cura, de consolo ou de alívio. Obrigada, Deus amado, porque temos a certeza de que não estamos sozinhos, de que o universo está amparado, protegido, conectado contigo, Deus. Que os amigos espirituais possam socorrer aqueles que nesse momento se encontram em dificuldades, dando alívio, esperança, dando força, mestre amado, para entendermos que tudo passa. Basta acreditar que amanhã teremos um dia melhor. Obrigada, mestre querido, pelo trabalho, pelo alimento espiritual e material. Obrigada por tudo, nesse momento. Ser conosco agora e sempre, mas que, acima de tudo, possamos estar sempre contigo. Graças a Deus, que assim seja.